Profecia bíblica teria se cumprido agora em Notre Dame? Olá meus amigos, meu nome é Júnior Lutero, mas vocês me conhecem como Tio Lu, sejam muito bem-vindos a este humilde canal. Bom, a maioria de vocês já devem estar sabendo que houve um incêndio na Catedral de Notre Dame, considerado um patrimônio da humanidade, um patrimônio histórico da humanidade. E a questão aqui nesse vídeo não é discutir se o motivo do incêndio foi provocado ou se foi um acidente, mas questionar, estudar e apresentar possíveis fatos bíblicos ligados à Catedral de Notre Dame, inclusive com esse incêndio que aconteceu aí durante essa semana. Mas antes, meus amigos, eu gostaria que você prestasse muita atenção em algo que eu tenho para dizer, tá? Esse senhor que vocês estão vendo aí, ele atende pelo nome de Adalto. Ele sumiu e a família está desesperada. Ele tem Alzheimer e, enfim, já tem dias que ele está desaparecido, a família está desesperada. E se você tiver qualquer informação, por favor, entre em contato em qualquer um desses telefones aí, tá? Eu deixei tudo aí debaixo, no primeiro comentário do vídeo, tem todos os detalhes aí sobre o caso desse senhor. Ele atende pelo nome de Adalto, ele foi visto pela última vez na cidade de Cândido Sales, no interior da Bahia. Atenção, você que mora na Bahia, quem puder ajudar, em nome de Jesus, por favor, entre em contato com a família, caso você tenha qualquer tipo de informação, ok? Então agora se preparem para um documentário intrigante e enriquecedor. Os 856 anos de história de Notre Dame são a continuação de uma história mais antiga. O local sediou na antiguidade um templo pagão dedicado a Júpiter, construído provavelmente na época de Tibério César, o imperador romano nos dias de Cristo, como se pode perceber em Lucas 3:1. Em 508, Clovis, rei dos francos, tornou-se o primeiro rei católico romano após a queda do Império Romano do Ocidente. Ele afundou a França com praticamente as mesmas fronteiras de hoje e fez de Paris sua capital. Sua conversão ao catolicismo romano marca o início da simbiose da Igreja Católica Romana e as ações da Europa Ocidental, uma união predita na profecia bíblica que duraria 1260 anos. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos e a metade de um tempo. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dado toda a autoridade para agir durante 42 meses. O filho de Clovis e sua esposa Clotilde Childeberto reinou na França entre 511 e 558. Seguindo a orientação do bispo Ambrósio de Milão de transformar santuários pagãos em templos católicos, Childeberto transformou o templo da ilha do rio Sena na Catedral de Paris. Esse rei extremamente católico combateu e venceu outras tribos bárbaras cujos reis não eram católicos e matou em 531 seu cunhado Amalarico, rei dos visigodos, porque este seguia a heresia do arianismo. Essa vitória do catolicismo sobre os reis não católicos estava prevista na profecia de Daniel no capítulo 7, no versículo 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que,
Entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. A ascensão do chifre pequeno, catolicismo romano, arrancaria 3 chifres às tribos bárbaras não católicas, estabelecendo a hegemonia da Igreja Romana no Ocidente. Childeberto começou a colecionar relíquias de santos, uma prática que produziu muita superstição e misticismo durante a Idade Média entre os católicos. Um incêndio destruiu a catedral em 857. Bom, na minha opinião pessoal, com certeza foi a mão de Deus pesando sobre essa idolatria. Luís VII, rei francês conhecido como o Piedoso, iniciou a construção da nova Catedral de Paris, dedicada a Nossa Senhora, Notre Dame em francês. A construção terminou em 1345. Já o rei Luís IX, que foi canonizado pela Igreja Católica, adquiriu por altíssimo preço em 1238 a suposta coroa de espinhos que Jesus Cristo teria usado na crucificação das mãos de Baldino II, rei latino de Constantinopla. A relíquia foi guardada na Catedral de Notre Dame, junto com milhares de outros supostos objetos sagrados. Durante a Idade Média, acreditava-se que quando essas relíquias eram expostas ao público, elas poderiam conceder perdão a qualquer pecado praticado. Isso você pode conferir em qualquer pesquisa feita aqui no Google. A Catedral de Notre Dame, baluarte do catolicismo, foi frequentada por homens que posteriormente contribuíram para minar a supremacia católica. Ao pesquisar a Bíblia, os reformadores contestaram as práticas não bíblicas da Igreja de Roma e fundaram a Igreja Reformada. A divisão religiosa não foi bem aceita pelos monarcas franceses. Os cristãos protestantes franceses foram exilados e martirizados. Em 21 de janeiro de 1535, o rei Francisco organizou uma grande procissão em Paris, que culminou na Catedral de Notre Dame, onde solenemente jurou extirpar o protestantismo da França. Em 24 de agosto de 1572, ocorreu o massacre da noite de São Bartolomeu, que tirou a vida de 70 mil protestantes. Quando o rei Henrique IV já era rei da França, ele tornou-se definitivamente protestante, e os membros da Liga Católica juraram na Catedral de Notre Dame em 1590 que jamais o reconheceriam como rei. Henrique somente conseguiu reassumir o trono quando abjurou o protestantismo. Mesmo assim, decretou o Édito de Nantes, concedendo liberdade religiosa. O édito foi revogado em 1685, o que ocasionou a fuga de muitos protestantes franceses para a América do Norte. Esses atos de intolerância religiosa de que a catedral parisiense foi cenário em primeiro plano foram descritos antecipadamente em diversas profecias bíblicas, especialmente em Daniel 7 e Apocalipse 11 e 12. As passagens predizem que um poder religioso apóstata oprimiria com a força do Estado os servos fiéis de Deus durante 1260 anos. A situação dos cristãos que desejavam viver conforme a Bíblia foi predita no livro de Apocalipse como a fuga para o deserto. Isso você pode conferir em Apocalipse 12:6. E seu êxodo para a América do Norte é profetizado da seguinte maneira: a terra, América do Norte, porém, socorreu a mulher, igreja perseguida, em Apocalipse 12:16. O tempo de perseguição profetizado se estendeu entre 538 e 1798. Nos últimos anos desse período, novamente, Notre Dame foi palco do cumprimento de profecias. Os fatos representados em Apocalipse 11 se cumpriram durante a Revolução Francesa, entre 1789 e 1798. Durante o reinado do terror, o culto a Deus foi proibido. Em 10 de novembro de 1793, uma prostituta coberta apenas por um véu foi aclamada a deusa da razão perante a Assembleia Nacional Francesa. O presidente da Assembleia despiu-a do véu, deixando-a nua, e a conduziu em uma procissão até a Catedral de Notre Dame. Ali,
a dançarina foi adorada pelos revolucionários como a deusa da razão, num culto muito blasfemo. No mesmo dia, Bíblias foram confiscadas, foram queimadas. Possuir uma Bíblia implicava em pena de morte. 50 mil pessoas morreram naquela noite em toda a França. Durante 3 anos e meio, até junho de 1797. A religião cristã, em todas as suas manifestações, foi proibida no que havia sido o mais antigo reino católico romano do mundo. O período cumpriu à risca a profecia de Apocalipse 11, versículo 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Na tentativa de salvar o catolicismo romano dos golpes que recebera, o Papa Pio VII acabou fazendo concessões que diminuiriam mais ainda o poder da sua função. O Papa esteve em Paris em 2 de dezembro de 1804 para a coroação de Napoleão Bonaparte como imperador dos franceses. Durante a cerimônia realizada, adivinha onde? Na Catedral de Notre-Dame, Napoleão tomou a coroa das mãos do Papa e coroou-se a si mesmo, e em seguida coroou a imperatriz Josefina. O gesto arrogante tinha um significado político claro. O papado não estava mais acima do poder político. Isso foi uma evidente concretização do término do período de 1260 anos de supremacia papal predito na Bíblia Sagrada. E agora, durante esses dias, parece que mais uma profecia bíblica acaba de se cumprir com o incêndio da Catedral de Notre-Dame. O fogo consumiu o telhado e grande parte da Catedral Gótica. A Bíblia também afirma que, em breve, todas as demais construções humanas serão consumidas pelas chamas por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo à Terra, como podemos conferir em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 7. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E então, o que você acha? Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Eu sei que algumas coisas podem parecer confusas, mas se você estudar um pouco mais, você vai ver que tem sim muita ligação. Eu não quero dar uma aqui de, eu sou o dono da razão, só eu que entendo de Bíblia, e vocês não, muito pelo contrário. Vocês podem me questionar aí embaixo, vocês podem falar, isso aqui não bate, eu acho que isso aqui não bate por tal sentido e tal. Enfim, desde que você faça isso com educação, expõe aí seus comentários com suas opiniões, tá? Se é novo por aqui, já sabe, se inscreve, ativa o sino, lembrando que nós temos vídeos aqui todos os dias à noite, trazendo conhecimentos para vocês, tá? Deus nos abençoe, até amanhã. Tchau, tchau.